Oiê, eu sou a professora Paula. Hoje a gente está falando de redação acadêmica. Essa é a terceira parte da aula, então eu fiz 3 vídeos para essa aula e esse é o terceiro, tá? Nessa aula a gente vai falar de um exemplo, a gente vai pegar uma situação aqui para a gente exemplificar como que a gente pode fazer aí a redação de um texto para uma pesquisa acadêmica, tá? Para isso eu vou compartilhar com vocês a minha tela e a gente vai usar como base uma situação aqui expressa nesse poema do Carlos Drummond de Andrade, que chama Quadrilha. Então, eu vou ler para vocês e aí a gente vai exemplificando aqui a nossa pesquisa que a gente vai fazer a partir desse problema trabalhado no poema. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, aqui a gente tem uma situação apresentada nesse poema que é super famoso, do Carlos Drummond de Andrade. A gente tem uma situação apresentada. Então, vamos olhar com olhos de pesquisador e vamos pensar que tipo de problema que a gente pode pesquisar nessa situação aqui apresentada. Então, aqui primeira coisa que a gente vai fazer é definir o assunto. Então, coloquei ali alguns problemas que foram apresentados ali dentro do poema. Então, relações afetivas, suicídio entre jovens, mortes por acidentes, profissões religiosas. Então, tudo isso aí apareceu ali no poema. Nós, como pesquisadores, vimos todas essas situações que a gente pode estudar no nosso estudo, a gente pode trazer aqui para o nosso estudo. Não são problemas de fato, mas para o pesquisador pode se tornar aí coisas que ele pode pesquisar. Né? Então, dentro desses 4 assuntos, esse pesquisador aqui, ele resolveu pesquisar as relações afetivas. Então, mas relação afetiva é uma coisa muito extensa. Então, agora a gente vai definir o tema, tá? Então, o tema que a gente pode trabalhar, eu gosto de fazer isso em sala de aula com os alunos, porque a gente vai escrevendo, apagando, escrevendo, até a gente chegar numa redação mais ou menos adequada. Mas aí, como aqui no vídeo a gente não tem essa interação, então eu montei aí uma redação para a gente entender mais ou menos como que a gente escreve, tá? Então, lá no assunto, a gente escolheu relações afetivas. Aqui no tema, então, a gente fecha esse tema o máximo que a gente puder, porque a gente precisa ter uma condição de estudar esse assunto. Então, a gente colocou ali os impactos das relações afetivas na construção da identidade do indivíduo. Isso é um tema, ainda assim é um tema muito amplo. A gente poderia colocar aqui um subtítulo, então ali uns 2 pontos, e trazer ali alguma coisa que fosse fechar esse trabalho. Mas para começo de pesquisa, esse assunto, essa temática já dá para a gente adentrar ali e a gente começar a estudar. Até a gente determinar qual que é a metodologia que a gente vai fazer para poder chegar ali nesses impactos. Então, a gente pode pegar um estudo de caso, então a gente pode pegar casamentos que acontecem alguma coisa aí que as pessoas perdem a sua identidade, ou que as pessoas reafirmam a sua identidade. Eu preciso estudar o que é identidade, tá? Então, para começar, esse tema já está adequado. Lá no final da pesquisa, talvez a gente consiga fechar ele mais, tá? Mas eu quero que vocês vejam que a redação desse tema é uma coisa muito completa, objetiva, não está dando margem para a gente interpretar, e a gente tem a condição de entender quais são os principais temas estudados nessa pesquisa. Né? A gente fala de relação afetiva, a gente fala de construção de identidade. Então, a gente tem 2 temáticas muito importantes aqui, que vão ser trabalhadas nesse texto, tá? Depois, a gente vem para os objetivos,
Quem são os objetivos, né? É o para que esse estudo está sendo realizado. Então, para que ele vai ser feito? Como eu já disse lá na aula 1, esses objetivos, eles são escritos em verbinhos, né? Os verbinhos, eles identificam esses objetivos. Então, aqui nesse exemplo, eu coloquei ali, identificar, mostrar e expor, tá? E coloquei a mesma frase. Então, eu reescrevi a temática com o verbo que vai dar a ação que vai ser esse objetivo desse texto. Então, identificar como as relações afetivas afetam na construção, tá faltando ali, né? Afetam na construção da identidade do indivíduo. Mostrar como as relações afetivas afetam na construção da identidade do indivíduo. Expor como as relações afetivas afetam na construção da identidade do indivíduo. Cada verbinho desse, ele necessita de uma metodologia de estudo diferente. Se eu quero identificar, então eu preciso ver, talvez, vários casos para poder trazer ali pontos em comuns nessa construção de identidade. Se eu quero mostrar, eu vou poder usar um estudo de caso para a gente referenciar essa construção. Expor, então eu vou olhar situações, eu posso trazer aqui um questionário e eu vou trazer, professora, como que eu sei qual é o melhor? Então, não existe melhor, existe o que é adequado para o seu trabalho. Lembrando lá na aula 1, que eu falei para vocês, a gente tem que relacionar o tempo, a gente tem que relacionar as ferramentas que a gente tem. Então, por isso que escrever o objetivo de forma adequada vai te propiciar esse caminho que você vai percorrer aí na sua pesquisa. Então, vejam que são 3 frases iguais, a gente muda o verbo, ela muda a ação que vai ser necessária lá na frente, tá? Depois do objetivo, a gente tem outros objetivos, né? A gente tem o objetivo principal e a gente tem outros objetivos que podem ajudar, que vão ajudar ali na construção desse trabalho. Então, vamos supor que o meu objetivo principal seja identificar como essas relações afetam na identidade do indivíduo. Então, os outros objetivos, eles são objetivos que vão respaldar isso, né? Então, verificar a construção da identidade, identificar as relações afetivas. Quais são essas relações afetivas, tá? Então, vejam só, os objetivos são para que eu estou estudando, eles te dão uma rota para você seguir com a sua pesquisa. Isso é importante para que você determine ali o caminho que você vai estudar para você chegar ali no resultado final. Qual é o método que você vai usar para fazer essa pesquisa? Então, nesse momento, eu estou mostrando para vocês como vocês realizam, como que vocês fazem essas redações, como que vocês colocam isso no papel. E isso é importante, porque não adianta nada você ter feito toda a etapa anterior direitinho e estar no papel não reflete o que você estudou, tá? Então, é importante que vocês prestem atenção que esse trabalho é um trabalho que vai exigir ali releitura, leitura, releitura e reescrita, para que você consiga chegar nesse objetivo. E isso vai ser utilizado no seu trabalho em todas as etapas. Você vai falar dessas partes que a gente está falando aqui hoje, né? Você vai falar disso no resumo, você vai falar disso na introdução, você vai desenvolver esse trabalho de acordo com o que você desenhou aí, nessa trajetória. Lá no resultado, você vai bater com os seus objetivos e ver se eles chegaram a ser atendidos. E na conclusão, você vai falar, olha, foi concluído, foi atendido ou não. Se não foi atendido, ficaram essas e essas lacunas para que outra pessoa estude essa temática aí mais na frente. Tá? Então, por último, uma outra etapa que é muito fundamental na escrita aqui do seu texto é a justificativa. Então, para a gente estudar se essas relações afetivas afetam na construção da identidade, a gente... por que isso é importante? A justificativa é o porquê. E para você referenciar essa justificativa, você pode usar, então,
explorar dados estatísticos, usar bases do governo. Então, o IBGE é uma base que a gente usa muito em dados acadêmicos, o DataSUS, né? Então, nesse caso aqui, a gente está falando de construção de identidade. Se você for por uma linha mais psicológica, talvez o DataSUS, ele tem esses dados para você, então os dados estatísticos, eles vão trazer essa importância desse tema ser trabalhado. Casos jurídicos, então ali a gente pode trazer ali uma situação que possa ter dado o pontapé né, desse estudo, a experiência pessoal e a sua afinidade com o tema estudado, então isso é importante, até em textos acadêmicos, porque a tua bagagem vai contar como que você desenvolveu esse assunto e qual o impacto que esse estudo vai trazer para a comunidade, né? Então, a partir desse estudo, a gente pode, por exemplo, montar uma biblioteca que vá trazer ali publicações sobre esse tema para as pessoas terem conhecimento, enfim. E aí, aqui, por último, eu mostro para vocês aqui a referência dessa aula toda que a gente estudou, tá? Então, só para a gente recapitular o que a gente viu nas 3 aulas. Então, na primeira aula, a gente falou sobre a importância da pesquisa, né? A importância de pesquisar, de fazer essa pesquisa, né? A gente falou dessa importância, tá? A gente mostrou ali as partes que compõem a pesquisa. Na segunda parte, a gente falou de redação, da importância da redação ser clara, objetiva, e falamos da importância da base, né, da fonte de pesquisa, bem como das citações diretas e indiretas no texto. E agora, na terceira parte, eu trouxe para vocês um exemplo que foi calcado ali no poema Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. A gente pegou ali uma problemática da sociedade e simulou formas de se escrever esses objetivos, essa temática, enfim, para a gente poder trabalhar aí no nosso texto, para a gente ter um embasamento, para a gente poder escrever esse projeto de pesquisa. Então, é isso, a gente se vê por aí, até mais, tchau!